Salve Maria Santíssima. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema maturidade humana. Algumas vezes nós somos tentados a achar que nós já somos maduros suficiente e que os outros são imaturos. Geralmente essa é a tendência, né? Eu sou maduro e o outro é imaturo. Na nossa vida, tem horas que nós agimos com maturidade, tem horas que nós agimos com imaturidade. O importante, e isso é bem necessário, é que a presença dessa maturidade seja mais constante, e não a imaturidade, né? Ou seja, essa maturação, esse fruto saboroso, esse fruto saudável, seja uma vida onde as pessoas podem, ao olhar para nós, se alimentar da verdade, se alimentar de um testemunho belo, de palavras belas, de uma vivência coerente. A maturidade humana, ela deve permear toda a nossa vida. Às vezes vamos definir uma pessoa madura. Poderia ter várias definições, mas vamos dar uma definição mais cristã. A nossa meta e o nosso anseio, o nosso desejo deve ser nos configurar a Cristo, a imitação de Cristo. Entenda que essa imitação não é imitação no sentido de macaquear, de, como diz no Ceará, remedar a Cristo, não. É uma imitação onde é aquela que São Paulo experimenta. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então o nosso desejo deve ser cada vez mais se assemelhar a Cristo, se assemelhar, aos seus atos, se assemelhar à forma de Cristo pensar, a forma de Cristo sentir. É o Cristo que vive em nós, que vai nos moldando. É preciso docilidade. Então não é apenas dizer, vou imitar, como assim, não, o que Cristo faria? Esse pensamento é importante. Tem até um filme que fala, o que Jesus faria, né? É importante, mas isso não é o mais importante. Não é assim, eu deduzi que devo fazer isso. Isso é importante, é usar a inteligência, ter uma vontade fortalecida e viver isso. Mas é deixar que a graça vá me conduzindo, que o Espírito Santo seja o grande protagonista do meu dia, que o Espírito Santo seja aquele que encontra em mim uma docilidade tão grande que é aquilo que fala em João 3, o Espírito sopra onde quer, e só se ouve o ruído, não se sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito, ou seja, o homem que nasceu do Espírito é um homem livre, a liberdade interior. A maturidade humana, ela não acontece sem essa liberdade interior. Quantas vezes nós mendigamos a atenção dos outros, nós mendigamos os elogios, os aplausos, nós somos carentes de forma excessiva de coisas tão mínimas. Quantas vezes nós temos essa postura de vítima, eu sou coitado do meu passado. Eu não estou dizendo que você deve fazer um desdém, você deve fingir que não tem passado, fingir que não dói, não. Mas a nossa postura não pode ser de vítima, deve ser de alguém. Lembra que uma bela história do Padre Léo, que ele conta em um dos seus livros, de uma criança que os seus pais foram assassinados, né, o pai dele e a mãe dele, e aquela criança estava vendo aquela cena terrível. E as pessoas ficaram sabendo disso e tinham medo de perguntar as coisas, né, para aquela criança. Em especial a catequista sempre tinha receio de perguntar alguma coisa àquela criança. E uma certa vez, aquela catequista mostrou a imagem de Jesus Cristo. E ela perguntou, crianças, essa imagem é de quem? E aquela criança que tinha visto seus pais sendo assassinados falou, é Jesus Cristo. Como que você sabe? Você viu alguma foto? Não. Era esse homem, era justamente ele que estava segurando na minha mão e depois me pegou no colo quando o meu pai e a minha mãe foram assassinados.
E daí nós podemos entender o que é a cura interior, o que é a maturidade humana. É quando eu entendo que o meu passado ele não pode ser algo que me deixa refém do presente e de uma perspectiva futura. Eu devo saber que cada fase que eu vivi, Cristo de alguma forma estava segurando no meu braço, na minha mão. Cristo estava comigo. Isso não é apenas uma coisa figurativa, um achismo. Pelo contrário, isso é muito real. Abraçando o Erinaldo, abraçando o Cabeça Praxedes. Deus abençoe o dia de vocês. É saber que Cristo estava, está e estará conosco sempre. É a certeza dessa presença, que nos ama, que nos acolhe e que nos conduz. Quantas vezes você encontra pessoas que estão na igreja há muito tempo, que servem nas pastorais, que vivem correndo por uma festa de padroeiro para organizar? Isso não é ruim, isso é bom. Porém, quantas vezes nós percebemos pessoas que são de grupo de oração, são de uma comunidade nova, participam, sei lá, de um grupo mais tradicional, participam de alguma pastoral, de algum movimento, e você vê a pessoa com o coração duro, uma pessoa mal educada, ríspida, fofoqueira, enjoada, não perdoa. Por quê? A espiritualidade dela é uma espiritualidade que é totalmente desordenada, porque a nossa espiritualidade deve ser o seguinte: aquilo que eu rezo vai me transformando. Aquilo que eu vou colocando diante de Deus e também ouvindo dele vai transformando o meu dia a dia, vai transformando o meu caráter. Eu que sou uma pessoa que, por exemplo, tem um temperamento forte, o Senhor aos poucos vai me dando um temperamento mais controlado, manso. São Francisco de Sales, por exemplo, tinha um temperamento fortíssimo. E o Senhor foi moldando ele. É conhecido como o doutor do amor. Olha aí que transformação. É um doutor da igreja chamado doutor da mansidão e do amor. Olha que belo. E daí a gente poderia falar de vários outros santos, vários outros episódios, né? São João Evangelista, que era chamado Boanerges, filho do trovão, e é conhecido hoje como santo do amor. Então a maturidade humana é saber que não é aquela história, eu nasci assim, eu sou sempre assim, vou morrer assim. Gabriela, não. Deus pode ir mudando o meu coração, o meu pensamento, as minhas atitudes. Não é que Ele vai me obrigar, eu tenho que ser dócil. Senhor, eu estou à tua disposição. Então a maturidade humana é essa sintonia entre o pensar, o falar, o agir, o sentir. Não há uma dicotomia, uma briga entre as coisas. Eu falo uma coisa e vivo outra. Eu penso uma coisa e sinto outra. Eu sinto uma coisa e falo outra. Aquela briga, né? É tanto que tem uma passagem bíblica que fala de um homem que tinha vários demônios perturbando ele. E quando Jesus pergunta qual o seu nome, ele fala legião, porque somos muitos. Muitas vezes, se Deus perguntasse: Oséias, quem é você? O que está dentro de você? Talvez a gente poderia dizer legião, não de demônios, mas legião porque muitas vezes eu estou todo fragmentado, todo quebrado. Eu não sei nem quem eu sou muitas vezes, né? Então tem aquela multiplicidade, somos complexos demais. E nós somos chamados a cada vez mais, mesmo sendo seres compostos, sermos cada vez mais simples, mais parecidos com Deus. A simplicidade, quanto mais nós nos aproximamos da simplicidade, de não complicar as coisas, de não dificultar, nós vamos nos aproximando dessa dependência de Deus. Muitas vezes nós queremos depender dos outros, de nós mesmos, mas nós não queremos nos lançar nos braços de Deus. Então muitas vezes nós também temos uma compreensão de humanidade muito equivocada. Nós achamos que uma pessoa que reza não tem falhas, às vezes não tem limite, não tem problemas, não tem crises. Claro que tem. Muitas vezes nós confundimos o seguinte: não, a pessoa que tem maturidade humana não pega uma depressão, não pega uma doença qualquer. Se a pessoa chora porque ela não tem fé. Olha a compreensão. Isso não é maturidade humana. Isso faz parte da nossa condição humana, que a gente chora,
Jesus chorou lá em João 11:35. Jesus chorou quando ele olhou para Jerusalém e falou que, como a galinha, ele queria fazer como a galinha faz com os pintainhos e acolher Jerusalém. Mas Jerusalém não reconheceu a visita de Deus. Ele se comove quando ele vê aquela viúva que vai com seu filho, né, em procissão para enterrá-lo. Ele já está no caixão, já está indo lá, e Jesus se enche, né, de comoção. Várias outras passagens mostram essa comoção de Cristo. Então, chorar ou não chorar não quer dizer maturidade humana ou não humana. Faz parte da nossa condição. Os sentimentos são amorais, não são imorais nem morais. O que é que eu faço com a raiva que eu tenho? Eu canalizo ela para o amor? O que é que eu faço com a tristeza que eu tenho? Com a alegria? Com o medo? Todos esses sentimentos que estão em nós, eles não são pecado nem são santidade. É aquilo que eu faço com ele. E uma pessoa madura, ela vai saber vivenciar esses sentimentos, essas emoções, conter as paixões, né? Não é as paixões que vão dominá-lo ou dominá-la. Pelo contrário, ele vai dominar essas paixões. Então, vamos ter atenção, né? Precisamos trilhar um caminho de maturidade humana. A gente vai falar sobre esse assunto em outros vídeos. Shalom do Pai.